Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula nós vamos conversar sobre os tempos e modos verbais, focando num grupo de verbos que a gente vai chamar de regulares. O que são verbos regulares? Eles serão verbos, tá, que seguirão um modelo, ou seja, uma regra que vai valer para a maioria. Nesses casos dos verbos regulares, o radical não muda. Para que vocês entendam o que é radical, eu vou precisar conversar um pouquinho sobre a estrutura do verbo, ou seja, sobre as partes que compõem o verbo. Aqui eu escolhi para vocês alguns verbos: estudar, andar, comer, beber, nutrir e dividir. Aqui, observe os radicais destacados. Eu destaquei os radicais de vermelho. Nos verbos regulares, pessoal, esse radical não pode mudar, mesmo que eu esteja conjugando esses verbos em outros tempos ou modos verbais. Essa é a principal regra dos verbos regulares. O que não pode mudar? O radical, porque o radical é a base formadora do verbo. Então, a regra principal dos verbos regulares é não mexer no radical. Não importa se esse verbo estiver no presente, no pretérito, no futuro, em qualquer modo verbal, essa base formadora tem que ficar intacta. Se o radical do verbo estudar, por exemplo, vai do E até o D, esta parte tem que permanecer em todos os tempos, em todos os modos, mesmo que eu esteja conjugando o verbo, tá ok? Outra parte importante também, que eu vou mostrar para vocês hoje, é a vogal temática. A vogal temática vem logo depois do radical e ela tem algumas funções importantes. A primeira é garantir uma boa pronúncia, porque a gente não conseguiria pronunciar o verbo stood até o D, né? Pareceria uma palavra que não é brasileira. Então, nesse caso, eu coloco a vogal temática para garantir uma boa pronúncia, mas também para indicar o modelo de conjugação. Se vocês não estão lembrando, a gente tem três conjugações: a primeira, a segunda e a terceira. Se a vogal temática é a, ou seja, se o verbo termina em ar, ele é de primeira conjugação. Se ele termina em er, ele é de segunda, em ir de terceira. Então, a vogal temática vai se agregar ao radical para trazer para a gente também a indicação de qual é a conjugação desse verbo. Percebam que o verbo estudar e o verbo andar são de primeira conjugação, então a vogal temática deles é o A. No verbo comer e beber, a conjugação deles é a segunda, por isso a vogal temática é o E. E no terceiro, tá? Acontece a mesma coisa, na terceira conjugação. O nutrir, o verbo nutrir e o verbo dividir terminam em ir, ou seja, tem vogal temática aí, então eles são de terceira conjugação. Tudo bem, pessoal? Aqui, muito importante também é que nessa estrutura, quando a gente tem o radical coladinho ali na vogal temática, quando eu pego o radical com a vogal temática, eu vou chamar essa junção de tema. E nesse caso, o tema não significa um assunto sobre o qual eu estou falando, tá ok? Tema, quando se trata de estrutura verbal, é quando eu coloco ali do ladinho o radical e a vogal temática de qualquer verbo, tá ok? Vamos lá. Continuando aqui na estrutura, eu preciso mostrar para vocês, com base no exemplo do verbo estudar, tá? A gente já tem um radical que vocês conhecem, já tenho ali alguns casos, tá? Alguns exemplos que eu usei a vogal temática A e tenho ali destacados, tá vendo? Destacadinho de amarelo, eu vou chamar de desinência número pessoal. Por quê? Outra parte importante que eu coloco no verbo, mas para me indicar outra coisa. Desinência significa designar, indicar. E nesse caso, o significa, é uma desinência, eu vou chamar de desinência número pessoal, porque significa que eu conjuguei o verbo estudo na primeira pessoa do singular, eu. Então, ela indica um número, porque eu é uma pessoa e é singular. E ela indica a pessoa porque eu sei qual é a pessoa verbal a qual eu estou me referindo. Estou me referindo à primeira pessoa do singular, eu. Eu só uso o estudo para a pessoa verbal eu, ok? Aqui também nós temos exemplo de desinência modo temporal. Já é outra parte também importante do verbo. Nesse caso do verbo estudava, eu sei que ela indica o modo e o tempo, por quê? Quando eu digo eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos,
que eu estou dizendo para vocês? Que essa repetição do vá só vai acontecer dentro de um tempo verbal, que é o pretérito imperfeito. Então, ela me indicou o tempo. E o pretérito imperfeito está dentro de qual modo? Dentro do modo indicativo. Então, o vá, já que ele vai se repetir dentro do pretérito imperfeito, ele me indica o tempo, e já que esse tempo só existe dentro do modo indicativo, ela me indica também o modo em que esse verbo foi conjugado, tá ok? Tenho ali mais uma vez outra desinência modo temporal, porque quando digo eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, esse iria também está dentro do modo indicativo, tá ok? Estudarei. Ali eu tenho duas desinências, mas nem sempre vai acontecer isso, tá? Ali eu tenho o i, porque quando eu digo estudarei, eu tenho desinência número pessoal, porque só uma pessoa pode estudarei. E eu sei que sou eu. Então indica de novo o número singular, porque eu sou uma pessoa só, e indica a primeira pessoa do singular, que corresponde ao pronome eu. E tem o re, porque esse re, que vai ser chamado de desinência modo temporal, vai indicar um modo e um tempo, ok? Estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos. Esse re só acontece dentro do futuro do presente, ok? Então aqui eu tenho certeza de que a gente pode classificar o re como desinência modo temporal, tá ok, gente? Aqui eu tenho outra desinência modo temporal. E apesar desse e ficar muito pertinho do radical, eu sei que e não é vogal temática do verbo estudar, porque o verbo estudar termina em ar, né? E a vogal temática dele é o a. Então eu sei que essa desinência aí, na verdade, quando eu digo que eu estude, que tu estudes, que ele estude, estude com e só existe dentro do presente do modo subjuntivo. Então, eu sei que ela não está me indicando um número e uma pessoa, ela está me indicando um tempo, e como ela me indica um tempo, eu também sei que é o modo verbal do subjuntivo. A mesma coisa vai acontecer com estudar-se. Essa desinência se só vai acontecer dentro do pretérito imperfeito, que é do modo subjuntivo. Se eu estudasse, se tu estudasse, se ele estudasse, tá ok? E ali, para finalizar, a gente tem outra desinência de número pessoal muito famosa. Essa desinência mos, eu sei que ela me indica qual pessoa? Ela me indica nós. Sempre essa partezinha do verbo que eu vou chamar de desinência, tá? Mos vai indicar um número e uma pessoa. Nesse caso, nós é plural. Então, ela me indica que número plural. E ela me indica qual pessoa? Ela corresponde ao pronome nós. Tá ok, pessoal? Aqui, só para a gente lembrar, as noções que a gente tem dos modos verbais. A gente sabe que são 3 modos: indicativo, que dá a ideia de certeza, subjuntivo, que traz a ideia de dúvida ou hipótese, e o imperativo, que a gente associa à ordem, pedido, conselho, tá ok? Então, esses são os modos verbais que a gente tem. Eu vou usar agora o exemplo do verbo estudar para conversar com vocês sobre os tempos que estão dentro do modo indicativo, que é o modo da certeza. Presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. É bem tranquilo porque eu sinto como se eu estivesse falando do que está acontecendo agora. Só para quem esqueceu, eu tenho ali 6 pessoas verbais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira do singular. Tu, segunda do singular. Ele, terceira do singular. Essas 3 primeiras se referem a uma pessoa só. Nós, primeira do plural. Vós, segunda do plural. Eles, terceira do plural. Lembrando que essas 3 últimas agora se referem a pessoas, a pronomes conjugados, né? Que a gente vai conjugar no plural. E aí, pessoal, quando a gente tem essa divisão de primeira, segunda e terceira, tem a ver com a função dessas pessoas verbais. O eu e o nós são pessoas chamadas de primeira. Por quê? É a primeira pessoa de um discurso, de uma conversa. É a pessoa que fala. O tu e o vós são chamadas de segunda pessoa porque elas são as pessoas que estão lá recebendo essa informação, tá?
são receptores, é com quem eu estou falando. Já o ele, ou eles, ou ela, ou elas, a gente vai chamar de terceira pessoa do discurso, terceira pessoa, né, desse diálogo aí, porque corresponde à pessoa de quem eu falo. A gente tem três pessoas: quem fala, com quem eu falo e de quem ou do que eu estou falando, né? Esse ele ou eles não necessariamente pode ser uma pessoa, pode ser também um assunto ou algo sobre o que eu estou falando, tá ok? Então guardem isso, só para recordar essa parte. Continuando aqui, a gente tem o nosso pretérito perfeito, que eu costumo chamar com vocês de passado concluído. Algo que já aconteceu e finalizou. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Tenho também o pretérito imperfeito, que eu chamo com vocês de passado interrompido. A gente tem a ideia de algo que vinha acontecendo e de repente parou de acontecer, ok? Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Aí está a desinência que eu falei com vocês, que é modo temporal, que é o vá. O vai está se repetindo dentro do pretérito imperfeito, tá? Por isso que indica tempo e não pessoa. Aqui a gente tem um tempo que a gente usa muito pouco, que é o pretérito mais que perfeito. Eu digo que a gente usa pouco porque no dia a dia a gente não se preocupa em escrever duas ações passadas usando o pretérito mais que perfeito, porque é para isso que ele serve. Sempre que você fala de duas ações que aconteceram no passado e terminaram, a gente pode usar o pretérito mais que perfeito para a ação mais antiga, para aquilo que aconteceu primeiro. Né? Você pode, por exemplo, dizer: eu acordara e estudei, o que significa que você primeiro acordou e depois estudou. Percebam que são duas coisas passadas, você realizou duas ações passadas, só que primeiro você precisou acordar e depois é que você estudou. Então, as duas ações já terminaram. Eu acordara e depois estudei. Então, essa ação que aconteceu primeiro, você pode usar aí tranquilamente o pretérito mais que perfeito. Como é que é o pretérito mais que perfeito? Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudares, eles estudaram. Aqui a gente tem o futuro do presente, que eu chamo de futuro certo. Não é que o futuro seja certo mesmo, né, gente? Se ele é futuro e não aconteceu, algo pode atrapalhar. Mas por isso que ele se chama futuro do presente. No presente, que é no momento da fala, eu acredito que ele tem tudo para dar certo. Então eu digo: eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Parece que vai dar tudo certo. Já o futuro interrompido, que é o futuro do pretérito, percebam que até no nome dele ele traz a palavra pretérito, que significa passado. Na teoria, se eu tentasse dizer para vocês que é futuro do passado, ficaria bem estranho. Mas por quê? O futuro interrompido, ou futuro do pretérito, ele vai trazer para a gente a ideia de algo que foi planejado ou que você faria no futuro, mas você já tem certeza de que não será mais possível. Por isso que esse futuro que nem aconteceu e nem vai mais acontecer, vai se encaixar dentro do modo indicativo da certeza. Porque ainda que ele não tenha acontecido, você sabe também que ele não irá acontecer mais. Então você vai e diz: eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Percebam que dentro do futuro do pretérito tem ali o iria, né? Que é a desinência, modo temporal dele. Iria só vai acontecer, só vai se repetir dentro do futuro do pretérito. Por isso que ela serve para me indicar que eu estou falando do futuro do pretérito, tá ok? E aqui a gente fecha os tempos da certeza. Temos ali os tempos do modo subjuntivo, que eu já falei com vocês, que representa ali uma ideia de dúvida, uma hipótese, tem uma possibilidade de acontecer. Você já traz esse tempo aqui, essa ideia para esses tempos do modo subjuntivo, tá? O
Como é que é o presente? A gente coloca essas palavrinhas ao lado só para dar uma ideia do que a gente quer dizer, tá? Dessa hipótese. Chama o presente de desejo, para ficar mais fácil. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Percebam que eu no presente, tá? Estou fazendo aí uma projeção, um desejo para que algo aconteça. Mas isso não é certo, tá? Eu não tenho certeza de que isso vai acontecer. Desejo não traz a ideia de certeza. Tenho ali o pretérito imperfeito, tá? Porque ele vai representar ali uma espécie de arrependimento. É algo que a gente fala que é pretérito imperfeito porque ele também não necessariamente aconteceu, tá? Então, eu costumo associar a palavrinha ser, e os gramáticos também associam a palavrinha ser, para a gente ter a ideia de que esse pretérito traz aí a ideia da hipótese, tá? Da dúvida. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Eu não sei o que aconteceria se eu estudasse, eu estou colocando uma hipótese. E parece que é um tipo de arrependimento, porque a gente poderia dizer assim, se eu tivesse estudado, né? Se eu estudasse, eu teria conseguido. Então, geralmente a gente vê esse estudasse ou fizesse alguma coisa relacionada a um arrependimento. Vamos lá. O futuro a gente associa com a palavrinha quando, porque é uma hipótese para o futuro relacionada a tempo. Você coloca a culpa, digamos assim, no tempo. Então, quando eu estudar, eles, olha só, a projeção para o futuro, mas não tem certeza, é uma hipótese. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. E aí a gente entra nos tempos do modo imperativo, que a gente só tem dois. Eu só posso, tá? Dar ideias de ordem aqui, o pedido ou conselho, positiva e negativa. Então, como é que vai ficar o imperativo afirmativo? Estuda tu, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Aqui eu lembro para vocês que a gente tem uma aula sobre imperativo. Vou deixar um cardzinho aqui para vocês revisitarem essa aula, porque eu explico como é a formação do imperativo afirmativo e negativo, porque eles são tempos derivados de outros que a gente tem dentro do indicativo e dentro do subjuntivo, tá ok? Então, aqui, só um detalhe importante também, que a gente não tem a primeira pessoa do singular, porque a gente não dá ordens, nem pedidos, nem faz pedidos ou conselhos para a gente mesmo, tá ok? E aí? Ordem positiva, como eu falei, é o que você está pedindo para que seja feito. E a ordem negativa, tá? É o imperativo negativo. Então, não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. Também tem a formação do imperativo negativo nesse card que eu deixei anteriormente. Agora, pessoal, para a gente exercitar um pouquinho, eu pedi que vocês conjuguem o verbo andar em todos os tempos dos 3 modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, seguindo o modelo do verbo estudar, que foi usado aqui nessa videoaula como exemplo. Então, como eu digo para vocês que o verbo andar também é regular, igualzinho ao verbo estudar, se ambos são de primeira conjugação, tem a mesma finalização, a mesma vogal temática, tá? Estudar tem o ar, andar tem o ar. Eu tô te garantindo que você, seguindo os modelos dessa nossa videoaula, você vai conseguir conjugar o verbo andar da mesma forma que eu fiz, tá? Em todos os tempos, sem problema algum, porque o verbo andar é regular e vai seguir todas as regras. Tudo bem? Muito obrigada!